Números, capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois, a tribo de Gade e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450. Segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões. E estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Aser. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais.
Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais.